No vídeo de hoje, o assunto um pouco diferente, mas igualmente muito importante, que pode sim ter influência na nossa vida tributária e financeira. Eu vou falar como se dá a eleição para o candidato a vereador. Você sabe, por exemplo, porque um candidato bem votado não consegue a vaga e outro com poucos votos consegue se eleger? Isso se dá porque nós temos no Brasil o sistema proporcional de votação. Bom, em resumo, existem dois sistemas. O sistema majoritário, que é usado para as eleições dos cargos executivos, como prefeito, governador, presidente da República e também para senador. E temos o sistema proporcional, que é usado para os cargos legislativos, como vereador, deputado federal e deputado estadual. O sistema majoritário é muito simples. O candidato mais votado consegue a vaga. O sistema proporcional, ele é um pouco mais complexo, mas nesse vídeo, esse vídeo rápido de 5 minutos, eu vou explicar e na sequência dar um exemplo simulando um fato real. Eu tenho certeza que vai ficar muito simples para você entender. Esse sistema proporcional, é, a regra principal, ou melhor, a premissa principal dele é de que você dá o seu voto não para o candidato, e sim para o partido. Por exemplo, você pode simplesmente votar na legenda, o número do partido. Mas você pode e deve, se você tem um candidato de preferência, digitar o número completo do seu candidato, que ele vai ser ranqueado ali nos primeiros do partido e conseguir as primeiras vagas. Esse critério, a gente tem que descobrir dois números, dois fatores, dois quocientes. O quociente eleitoral e o quociente partidário. Vamos agora a um exemplo prático, simulando uma eleição numa pequena cidade, que eu tenho certeza vai ficar muito, muito claro para você. Bom, temos aqui na tela alguns números, pode parecer complexo para você, mas eu tenho certeza que vai ficar muito simples. Então, nesse nosso exemplo, uma pequena cidade que teve 2.700 votos válidos. Bom, votos válidos são os votos, a gente exclui os votos brancos e os votos nulos. Está contabilizado aqui Estão contabilizados aqui os votos para o candidato, né, ou a candidata, e também para o partido, como eu falei anteriormente. Então, o coeficiente eleitoral, ele é adquirido dividindo o número de votos válidos, nesse exemplo aqui, 2.700, dividindo pelo número de vagas a vereadores nessa cidade. O número de vaga para vereadores, ele é determinado por uma lei orgânica do município, com base uma regra, nos princípios aí da Constituição Federal. Nesse nosso exemplo, 9 cadeiras é o número mínimo que uma cidade deve ter. Então, 2.700 dividido por 9, chegamos ao número de 300. Se esse número fosse uma fração, a gente teria que arredondar, ou seja, o que vier depois da vírgula. Se o que viesse depois da vírgula fosse menor, fosse até 5, a gente arredondaria para baixo. Se fosse maior que 6, a gente arredondaria para cima. Nesse caso aqui, deu o número 300 redondo. Então, chegamos aqui ao primeiro fator, que é o coeficiente eleitoral 300. Na contabilização dos votos dos partidos, a gente tem o seguinte número. Partido A teve 1.200 votos válidos, ou seja, os votos aos candidatos do partido A e também aos votos direto ao partido, né, votos da legenda. Então, a gente pega 1.200, divide pelo coeficiente eleitoral, chega-se ao número 4. Tá? Se fosse um número fracionado, neste caso aqui, a gente teria que desprezar o que viesse depois da vírgula. Por quê? Porque não existe fração de vaga. A gente vai ver no cálculo do partido B. O partido B teve 1.100 votos. Dividido por 300, a gente chega a um número de 3,67. Desprezando o que vem depois da vírgula, o partido B conseguiu 3 vagas. O partido C teve 400 votos. 400 divide por 300, 1,33. Então, esse partido teve uma vaga garantida. Se houvesse uma federação, vamos supor que na cidade existisse o quarto partido e houvesse uma federação do partido C com o partido D. Nesse caso, a regra seria a mesma. Vamos supor que a soma dos votos da federação fosse 400, era 400 que ia ser a nossa base. E pegar todos os candidatos desse partido para fazer o cálculo de quem conseguiria conseguir a vaga. Bom, nessa primeira fase foram preenchidas 8 vagas. Por esse critério de a gente desprezar o que tem depois da vírgula, pode acontecer isso.
né? Nem sempre todas as vagas serão preenchidas, então resta ainda uma vaga para preencher. Teremos então que ir para a segunda fase do sistema proporcional de votação. Então existe uma regrinha, vamos fazer aqui para o partido A. Eu tenho que pegar o número de votos que o partido A obteve, 1.200, e dividir pelo número de cadeiras que o partido já conseguiu, mais um. Ou seja, divido por número 5. Ele conseguiu 4 cadeiras, mais um é 5, então eu pego 1.200, divido por 5, dá o número de 240. Né? O partido B, faço a mesma coisa. 1.100 divido por 3, que é o número de cadeiras que o partido já conseguiu, mais um, eu chego ao número 275. E assim também com o número C, eu cheguei no número de 200. Bom, quem teve o maior fator aqui? A maior média? O partido B, 275. Então, ele vai ter direito à próxima vaga se o partido e o candidato que está almejando essa próxima vaga cumprir também um critério adicional, ou seja, a regra do 80-20. O partido precisa ter 80% do quociente eleitoral, então 80% de 300, que vai dar 240, o partido teve 1.100, então cumpriu essa regra, e o candidato, depois eu vou explicar melhor aqui, mas aqui são os candidatos do partido B, no nosso exemplo, né? Então, os 3 candidatos que já conseguiram a vaga pela regra principal são esses aqui. O próximo que estaria lutando para essa vaga adicional é o Márcio. O Márcio teve 120 votos. 120 é sim maior que 20% do corte eleitoral. É maior que 60%. Então, o partido e o candidato cumpriu essa regra adicional. Então, o Márcio conseguiu sim essa vaga que estava sobrando. Bom, nesse nosso exemplo, todas as vagas foram preenchidas já na segunda fase do sistema majoritário. Se persistisse ainda uma vaga, a gente teria que ir para a terceira etapa. Terceira etapa, teria que fazer esse mesmo cálculo. Pegar o número de votos do partido, dividir pelas vagas já conquistadas, mais um, achar o maior fator e o que muda? Aliás, qual é a mudança que está acontecendo nessa eleição, inclusive? É uma novidade para essa eleição. Nessa terceira fase, não é obrigatório mais o partido, o candidato, cumprir a regra do 80-20, ou seja, o partido com a maior média diretamente já consegue a vaga que está sobrando. Então, o partido A conseguiu 4 vagas. Aqui são todos os candidatos e o seu número de votos do partido A. Então, os candidatos que conseguiram as vagas foram esses. Aqui, os candidatos que conseguiram a vaga do partido B, 4 também. E do partido C, somente um candidato, e o candidato mais votado do partido C foi a Stephanie. Então, a gente percebe aqui que o Márcio, do partido B, ele teve 120 votos, que é menos do que o quinto votado do partido A, o Luciano, que teve 140. Porém, como o partido A só teve 4 vagas, o Luciano não vai ter nenhuma cadeira. O Luciano não conseguiu a vaga. Isso é o que acontece muitas vezes. O candidato bem votado de um partido perde a vaga para um candidato menos votado de outro partido. Por quê? Porque o que importa são os votos totais, os votos que o partido conseguiu. Gente, espero ter ajudado. Essa é uma informação que tenho certeza que muita gente não sabia. Escreva no comentário se você já sabia disso, se você entendeu essa explicação, se você tem alguma dúvida. Aproveite, dê o like, se inscreva no canal. Aqui não falamos de política, na verdade. Falamos de informações financeiras e informações tributárias, principalmente para a pessoa física. Inclusive, na época de declaração de imposto de renda da pessoa física, eu divulgo vários vídeos ajudando você para que você mesmo preencha a sua declaração. E por último, compartilhe esse vídeo com um amigo, com uma pessoa, tenho certeza que é uma curiosidade interessante para todos saberem. Um abraço e até o próximo vídeo.